Tudo bem, pessoal? Uma questão que eu coloco aqui, veja bem, longe dessas reflexões mais agudas e mais essa briga, esse fla-flu que existe na questão do vírus Covid-19, né, o vírus chinês, nós temos o coronavírus, né, chinês, como está sendo chamado, nós temos uma questão que é o inverno. Tá? Aconteceu tragédias lá na Europa, questão, né, o vírus chegou justamente no inverno, os Estados Unidos também temos problemas graves ali acontecendo, e o Brasil teve a sorte de receber o primeiro impacto do vírus justamente no verão. Tá? Isso pode ter nos ajudado muitíssimo. Tá? E veja que fizemos ainda o carnaval, que foi um ato de tremenda irresponsabilidade dos nossos governantes, né? Porque já sabiam que esse vírus estava aí no ar. Tá? Então, a reflexão que eu coloco, a primeira reflexão, ela é o seguinte: será que é vantajoso jogarmos a curva para o inverno, tá? Onde acumulará o grave problema desse vírus, com outros vírus, né, H1N1, etc., acumula também com as doenças pulmonares normais de todo o inverno, o pessoal, né, os chamados bronquiteiros, pessoal que tem asma, etc., etc. Então é uma questão, tá? Porque eu tenho muito medo da questão dos médicos terem uma visão muito restrita do problema. Tá? É aquela coisa do ultra especialista em coração. Né? Você pode cortar a cabeça do paciente, mas se o coração estiver batendo, para ele está bom. Então não é assim que funciona. Tá? Eu tenho um certo receio de uma visão muito focada, primeiro nessa disputa ridícula, né? Disputa política, desse fla-flu que está acontecendo. Isso não deveria estar acontecendo, porque estamos tratando aqui de vidas humanas. E eu queria lançar essa questão aqui de forma um pouco mais madura. Será que é vantajoso procrastinarmos a curva para o inverno? Não sei, é uma reflexão madura que estou lançando aqui. Outro ponto que eu já me bato aqui há algum tempo é a questão da tirania. Historicamente, quando o governo avança na sociedade, ele não recua mais. Ou recua com muita dificuldade, às vezes até com a necessidade de sangue nas ruas. Tá? Tivemos alguns exemplos assim muito menos graves, exemplos mais leves aqui no Brasil. Por exemplo, com a CPMF, que o governo tucano, colocou, né, o Fernando Henrique colocou a CPMF, que o P era de provisória, e depois tentaram transformar esse P em permanente, né, ficando com a CPMF para sempre. Depois o governo também vermelhinho do Lula, né, tentou, aí do PT, tentou deixar isso, também retornar com a CPMF. Quer dizer, tem sempre o fantasma. Uma vez criado o instituto, fica esse instituto como um fantasma em cima da sociedade. Os mais velhos, acho que se lembram do TRU, né? Taxa Rodoviária Única, que depois era uma taxa que era única, né? Taxa rodoviária única. Depois vieram os pedágios, outros impostos, enfim, tudo muito complicado, né? A questão do Fernando Henrique, o FHC também, que passou o imposto de renda das pessoas físicas de 25% para 27,5%. Está aí até hoje, 27,5%. Abaixar, não tem isso de abaixar, pessoal. Tá? Então, eu fico sempre com essa questão da tirania. Sempre que a tirania governamental aumenta, nós temos uma questão que fica no ar como um fantasma, e a gente sempre tem mortes do outro lado. Essa é uma questão importante. Tá? Em paralelo a isso, a questão dos direitos individuais. Né? O Estado avançando no indivíduo. Direito de ir e vir. Não tem mais. Nós vimos aquele episódio do outro dia, uma mulher sendo presa violentamente porque estava na praça.
simplesmente caminhando. Isso tem vários exemplos aí pelo Brasil afora, quem quiser pesquisar isso, né? É só googlar e pronto, né? Enquanto isso, repórteres, autoridades andam tranquilamente. Tá? Tem o famoso caso emblemático ali do repórter da Globo, ficou o dia inteiro falando não saiam de casa e depois foi andar na praia, né? Gostosamente. É um problemão, né? Restrição de trabalho. Mas onde vivem essas autoridades? Em que bolha eles vivem? Tá? Fiquem em casa. Todos nós temos reservas para ficar em casa. Todos nós da bolha. E quem está fora da bolha? A pessoa tem que ir trabalhar para ganhar o seu sustento. Aí você fala, mas você corre o risco do Covid-19, tá? Risco de vida. Essa pessoa pergunta, mas qual é a novidade? Qual é a novidade? Eu já estou em risco e se eu não ganhar meu sustento, eu ficarei em subnutrição. Aí que o vírus me pega. A realidade do pessoal mais simples é outra bem diferente de todos nós da classe média, do pessoal da classe alta nem se fala. Então é tudo, gente, eu acho que a postura está sendo muito pueril para ser bonzinho, né? Porque tem muita má fé também nesse meio. Então o pessoal está indo atrás da sobrevivência, gente. Tá? Os direitos individuais estão sendo ceifados, a Constituição está sendo rasgada, isso é muito perigoso. O direito à manifestação, o direito... Né? Existe até expropriação de propriedade. Eu escutei alguns casos, o prefeito invadiu aí a questão da 3M, invadiram fábricas e pegaram. Gente, o que é isso? A coisa está complicada. E quando rasga-se a Constituição, começa com, né, depois abuso de autoridade e depois desobediência civil. É um problema, tá? É um problema. Então, nós temos aí, né, o fique em casa com comida na mesa. Bom, ok, né? Fique em casa com comida na mesa. Qual que é a realidade que eu estou vendo aí do pessoal fora dessa bolha? Né? Se ficar em casa, eu morro de fome. Eu tenho desnutrição para minha família. É uma outra realidade. Tá? Então, assunto colocado de lado, outro assunto. Sempre existe uma agenda comunista, socialista, uma agenda política aguardando a oportunidade de um fato como esse para aumentar o controle estatal e aumentar impostos sobre o indivíduo. É a questão do aumento de impostos. Tá? Fala-se hoje em aumento de impostos, ao passo que se o Estado proíbe você de trabalhar, ele tinha que cortar os impostos por dedução lógica, assim, o mais básico. Eu não deixo você trabalhar, então, por exemplo, o nível municipal dos tributos. Se eu não permito que você trabalhe, eu não poderia te cobrar o IPTU. É basilar, é o óbvio. Né? Mas, enfim, não é isso que estão fazendo. Né? Por exemplo, não pode trabalhar, viu, gente? Mas pague seu imposto direitinho que garanta aqui os nossos gostosos salários. Essa é uma realidade. Veja, eu não estou falando para quebrar o confinamento, não é isso. Eu sei que o vírus é perigoso, eu não fico nessa, o vírus é uma gripezinha, isso, aquilo. Para mim, não estou nessa. Tá? O vírus é perigoso, o vírus é complicadíssimo, temos um problemão pela frente. Só que o que eu estou falando aqui é incoerência. A autoridade tem que dar o exemplo, senão perderá a autoridade moral. Tá? Não pode trabalhar, então não tem imposto para se cobrar também. Cortar na carne. Então é uma coisa complicada, é uma roda, é um jogo delicado. Delicado. Tá? E outra, hein? O remédio, que é o confinamento, o remédio, né, vamos dizer, o remédio entre aspas, para se evitar o vírus de se propagar. Ok. Mas o remédio salva de um lado e mata de outro, porque o confinamento nos matará
de outra forma, por desnutrição, etc, etc, tornando boa parte da população ainda mais frágil ao próprio vírus. É complicado, gente. Eu estou passando aqui uma reflexão. Tá? Não estou falando para ninguém quebrar a quarentena, não quero desobedecer a autoridade nenhuma. Fico em quarentena na medida do possível, né? Não dá para também ficar sem sair de casa, tem que comprar comida, tem que isso, tem que aquilo, né? Afinal de contas eu não estou estocando comida na minha casa, né? Mas faço a quarentena na medida do possível. Agora é uma questão, tá? Outra questão em paralelo. Vocês já repararam que existe uma gana para um socialismo, um comunismo global? Né? Estamos tomando decisões na base do medo. E o medo nunca foi um bom conselheiro para as decisões de longuíssimo prazo. Tem político oportunista, ou é segredo para alguém isso? Né? Políticos oportunistas na questão. Tá? Enquanto isso, quando eu olho pelo retrovisor, eu vejo os médicos politizados, que falaram contra a cloroquina, só que ao mesmo tempo eles tomavam o remédio, tomavam a cloroquina. Difícil, né? A mídia divulgou, teve já... A mídia não, nas redes sociais, na verdade, porque a mídia também é outra questão. Mas veja, olha a falácia, a falta de ética de alguns profissionais médicos. Não são todos, tem muitos heróis aí, inclusive vi um bravo, um mais gordinho assim, bravo, linha de frente, herói, um médico herói, falando, questionando o Dória e tal. E eu gostaria de separar aqui médicos legítimos dos médicos políticos. Tem uma diferença grande. Tá? Que os médicos políticos eu estou bastante decepcionado. Eu estou. Tá? Acho que tem muita falácia sendo dita aí. Tá? Porque a partir do momento que você... inclusive isso. Agora tá óbvio, né? Que a boca pequena, os médicos falam, não, eu vou tomar, eu tomo, estou tomando profilaticamente. E né, para o grande público, não, veja bem, não é para tomar. Até entendo, tem uma política pública e tal. Mas veja, os médicos têm que se pautar pela verdade. Se você tem medo que a população faça mau uso, explique, fala, olha, os médicos profissionais da área da saúde, por estarem na linha de frente, o tratamento é diferente. Então nós estamos tomando sim a cloroquina e tal, mas olha, para a população é outro tratamento. Explica. Agora, do jeito que fizeram, mentindo descaradamente para a população, isso é muito feio. Isso é muito feio. Então é outro problema que eu vejo. Tá? Então passo tudo isso para vocês e fecho o vídeo por onde eu comecei. Será que é inteligente jogar a curva para o inverno? Será que não tem que equilibrar um pouquinho aqui? Veja, mortes, infelizmente, lamentavelmente, nós teremos. De um jeito ou de outro. A questão é, de que maneira nós evitaremos mais mortes? Salvaremos mais vidas? Essa é a discussão e a pauta adulta, madura. Todo o resto é briguinha ridícula, por concentração de poder, por políticos oportunistas e por querendo ver quem vai ser o pai. Né? Diz outro dia eu escutei o nosso governador do estado de São Paulo querendo ser o pai da cloroquina. Por favor, né? Por favor, não sejamos tão ridículos assim. Né? Vamos com calma, ninguém é pai de remédio nenhum. Tá? A discussão é o que salvará mais vidas. É fazermos um confinamento mais severo agora? Jogar a curva para o inverno? Eu não sei, né? Eu não sou um especialista, eu estou questionando. Ou afrouxar um pouco agora. Nos preparar, né? Ficarmos preparados para o inverno. Né?
veja, é uma questão que não sou eu que tenho que falar o que é certo ou errado. São os especialistas, os técnicos e a própria população. Tá? É isso, gente. Eu lanço esta reflexão e deixo aí para dormirmos com esse barulho. Grande abraço, gente. Muita serenidade. Cuidado com as notícias dessa mídia da morte, aí espalhando pânico. Tá? Não é bem assim. O problema é grave, é triste, mas o pânico, o desespero não resolverá o problema, apenas agravará o problema. Então, calma, serenidade. Existe a dor, eu reconheço a dor. Teremos, provavelmente, algumas pessoas, entes queridos, numa situação difícil. Isso dói, dói mesmo. Eu tenho parentes queridos, inclusive mãe, na questão, no grupo de risco, sabe? É óbvio que eu fico preocupado e de vez em quando bate uma ansiedade, mas calma. A gente tem que controlar isso para pensarmos racionalmente, com serenidade, e é isso. Tá? E outra coisa, a você que está na bolha, gente, né? A turma da bolha, coloquemos as nossas mãos nas nossas respectivas consciências. Não custa nada comprar uma cesta básica e auxiliar as pessoas. Tá? Não custa nada fazer isso. Gente, um grande abraço. Era esse o meu recado. É mais uma reflexão. Não é uma conclusão e não é conselho, não é nada. É uma reflexão para que possamos pensar juntos. Para que nós pensemos unidos. Né? Será que esse caminho é o melhor? Será que é um outro? Essas reflexões não são ofensivas a ninguém, são apenas reflexões. Calma, pessoal. Não está na hora da briga, mas sim de pensarmos com aquela abertura mental para que possamos encontrar as melhores saídas. É isso aí. Um abraço.